Vamos lá, gente. Temos aqui uma fração. Embaixo, o denominador tem um radical. Não é costume deixar uma fração com radical embaixo. Então, a gente escreve esta fração de outra maneira, tentando tirar o radical de baixo. E é o que vamos fazer a seguir. Vamos lá. Quando nós precisamos multiplicar por um número que não altere essa fração. Que número é esse? 1. Por quê? Porque, 5 vezes 1 dá quanto? Dá 5. Alterou? Não alterou, continua sendo 5. 7 vezes 1, 7. Não alterou, continua sendo 7. Mas nós podemos escrever esse 1 de outra forma. Por exemplo, 3 vezes 1, 3. Mas vamos lá. Podemos utilizar uma outra forma. Por exemplo, 3 vezes... Vamos multiplicar o 3 por 2 dividido por 2. Quanto é 2 dividido por 2? É 1. 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar 3 vezes 1 que dá 3. Não é? Vamos lá. Vamos ver, Vamos fazer para ver? 3 vezes 2, 6, Embaixo, 2. 6 dividido por 2, 3. Tá? Outra forma também, por exemplo, 3. Vamos multiplicar por 1? Sim, como? Bota aqui 5 dividido por 5. Porque 5 dividido por 5 dá 1. Então vai ficar 3 vezes quem? Vezes o resultado aqui que é 1, que vai dar 3. Tá? Fazendo para a gente ver. 3 vezes 5, 15. Embaixo está o 5. 15 dividido por 5, 3, Bateu. Então, nós vamos tentar fazer essa forma aqui. Vamos multiplicar por 1. Porque não vai alterar o resultado. Mas temos que ter uma visão do negócio. Qual? Como que nós vamos fazer? Aqui na raiz quadrada de 2, vamos multiplicar a raiz quadrada de 2 por alguém que quando multiplicarmos vai sumir esse radical. E quem é? É a própria raiz quadrada de 2. Porque a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar quem? Vai dar o 2. Já vimos isso. Então, mas só que aqui tem que ter como resultado 1. Então, vamos botar quem aqui em cima? Raiz quadrada de 2. Que raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 dá 1. E isso aqui vezes 1 vai dar ele próprio. Então, esse é o macete. Nós vamos escrever essa fração de outra forma. 1 vezes a raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2. Agora, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Dá 2, Aqui está o resultado. Nós pegamos essa fração e escrevemos de outra forma, sem que o radical esteja embaixo. Esse nome que se dá para agir, para tirar esse radical de baixo, se chama racionalização, que é o que nós acabamos de fazer. Se nós tivermos aqui, 3 dividido por raiz de 5. O que nós vamos fazer para escrevermos essa fração de forma que não fique nenhum radical aqui embaixo? Sabemos que vamos multiplicar por 1, mas de uma forma que a gente elimine esse radical embaixo. E que forma é essa? Aqui não temos a raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vai dar 5. Então, já eliminamos. Mas aqui tem que ser 1.
para esse resultado aqui dar 1, aqui em cima também tem que ser raiz quadrada de 5. Por quê? Porque raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5 dá 1. E essa fração aqui, vezes 1, vai dar ela própria, só que escrito de outra forma. Ó, aqui em cima vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 5. Ó. 3 vezes raiz quadrada de 5. E embaixo no denominador, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá 5. Ó. Aqui está a resposta. Isso aqui escrito de outra forma. Nós tiramos o radical de baixo. Tá? Então, se nós vermos na calculadora o resultado dessa e o resultado dessa, vai ser o mesmo resultado, porque é a mesma coisa, só que escrito de forma diferente, tirando daqui do denominador que fica embaixo, o radical, tiramos o radical daqui, tá bom? Então vamos lá. Dá um pause então e tenta fazer essa daqui, ó. É 2 vezes a raiz quadrada de 7. Então vamos lá. Nós resolvendo, nós sabemos que vamos multiplicar isso aqui por quem? Por 1. Mas de forma que esse radical suma. Então vamos lá, tem que ser raiz quadrada de 7 mesmo. Embaixo e em cima. Que é, o que vai dar? 2 raiz quadrada de 7 dividido por, aqui embaixo, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 dá 7. Então tá aqui o resultado, ó. Tá? E vamos lá. Se tivermos 6 dividido por raiz quadrada de 3, dá um pause e tenta resolver. Bom, já vimos que quando temos um caso desses, o que nós fazemos? A gente pega, ó, esse daqui, multiplica aqui, ó, em cima e embaixo, porque vamos tirar aqui de baixo o radical, e esse dividido por esse é 1. Então vamos lá, ó. O que vai acontecer? 6 raiz quadrada de 3 embaixo. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3. Veja que ainda dá para simplificar. Quem? 6 dividido por 3, ó. 6 dividido por 3 dá quanto? 2. Então, quanto vai dar o resultado? 2 raiz quadrada de 3. Tá bom? Então é isso aí, pessoal.